Olá, criptomaníacos! Aparentemente, aquele movimento de comprar o boato e vender o fato aconteceu mais uma vez. A expectativa para um ETF fez o preço do Bitcoin disparar até uma alta dos 67 mil dólares. Mas na hora que o fato se concretizou, ou seja, o ETF finalmente saiu, a gente vê um forte recuo de preço que trouxe o Bitcoin de volta ao patamar dos 60 mil dólares. Será que a vaca foi para o brejo e não chegaremos naquele tão esperado valor de 100 mil dólares por Bitcoin? É isso que iremos analisar logo após a vinheta. Hoje vamos direto aqui para o gráfico, deixa aquele like, não esquece que ajuda bastante o canal e se não for inscrito, se inscreva aqui embaixo no canal Criptomaníacos. E é disso que eu estou falando. Aqui nós temos as três últimas altas históricas, tá? A primeira que aparece aqui é aquele pico de 2017 nos 20 mil dólares, a segunda é aquele pico anterior que a gente teve nos 65 mil dólares e esse último aqui foi o pico atual nos 67 mil dólares. E os três momentos foram marcados por uma grande notícia, uma notícia bombástica que levou as pessoas a ficarem extremamente empolgadas com esse boato, né? Então o primeiro boato que a gente teve nessa subida aqui de 2017 era a possível listagem dos futuros de Bitcoin na CME. E aí o preço disparou, como vocês estão vendo aqui no gráfico, né, saindo dessa região aqui dos 6, 7 mil dólares até os 20 mil dólares. Na hora que os futuros de Bitcoin foram efetivamente listados na CME, o que aconteceu? Bom, sai o fato no dia 18 de dezembro de 2017 e a partir daí o preço desaba. Então notem que realmente compraram o boato, venderam o fato. Já aqui em 2021, nós vimos ali um boato sobre a listagem da Coinbase na Bolsa dos Estados Unidos. Então, essa empolgação, esse boato ajudou nessa elevação do preço aqui, do patamar ali dos 30 mil dólares até um pico histórico lá nos 65 mil dólares. E aí, finalmente, no dia 4 de abril de 2021, sai a listagem da Coinbase. E o que acontece com o preço a partir de então é que ele, mais uma vez, desaba, né? Sai o fato e o preço cai. E agora a gente teve toda essa empolgação, todo esse boato de uma aprovação de um ETF nos Estados Unidos, levando o preço do Bitcoin nessa pernada enorme de alta que vocês estão vendo aqui, né? Que levou a alta histórica, saindo lá do patamar dos 40 mil dólares até bater uma nova alta histórica nos 67 mil dólares. E a expectativa que a gente tinha sobre realmente uma queda de preço depois do fato se concretizar acontece, porque no dia 19 de outubro de 2021, o ETF de BTC da ProShares é finalmente aprovado e aí a gente vê essa queda de preço trazendo agora o Bitcoin de volta para os 60 mil dólares. Aqui no gráfico diário isso fica bem claro, a gente tem o topo aqui exatamente nos 67 mil dólares, a partir de então o preço desaba. Ontem, como vocês podem notar, o preço caiu, eu esperava que ele parasse aqui onde? Na nossa linha de tendência branca, que vem sendo respeitada há algum tempo já, e aí teria que parar aqui ao redor dos 64 mil dólares, 63.800, mas ela foi rompida. E na hora que uma linha de tendência é rompida, como vocês bem sabem, a tendência é uma continuação da queda, e foi isso que aconteceu. O preço caiu ontem até encontrar este suporte aqui, que vocês já conhecem, né, dos 61.700 dólares, que é exatamente a resistência que a gente teve durante todos esses dias aqui atrás. Então, virou um suporte, segurou aqui no dia, né? E aí passamos para o dia de hoje e olha só, este suporte foi rompido. Como vocês estão vendo aqui, o preço no momento está em 60.700 dólares, mas chegou a bater aqui, ó, em 60 mil dólares exatamente, tá? A mínima, na verdade, foi 59.950, tá? Então ele recuou e, na minha opinião, a gente pode continuar a ver esse recuo até este próximo suporte, que vocês já viram aqui no canal também, dos 57.500 dólares. Por quê? Porque era uma resistência também lá atrás. Olha, vários dias batendo aqui nesta resistência e foi o rompimento dela que levou até este ponto aqui dos 61.700. Então, se 61.700 não segurou, a tendência, na minha visão, é um retorno para esse patamar aqui dos 57.500, tá?
o que não alteraria o padrão de alta do Bitcoin. E por que eu falo que não alteraria o padrão de alta? Porque 57.500 permanece dentro daquela faixa que vocês conhecem no gráfico semanal, onde eu falei que um recuo nessa semana seria saudável. Se eu abrir o gráfico semanal para vocês, está aqui o gráfico que vocês já conhecem. Este retângulo cinza que eu sempre mostrei para vocês, era aquela resistência lá de todo esse período aqui, quando o Bitcoin encontrou a alta histórica dos 65 mil lá em abril, né? Então, como era uma resistência muito importante, o normal é que se torne um suporte agora. E olha o que aconteceu, o preço sobe, ele rompe esse retângulo cinza e nessa semana ele está caindo. Então, a semana bateu nos 67 mil dólares e está recuando para fazer essa região cinza como suporte. Mas notem até onde vai essa região cinza. Exatamente até os 57.500 dólares. Então, o que a gente viu ali no gráfico diário, né, de cair até os 57.500, manteria a estrutura que eu falei para vocês, ou seja, um recuo até dentro dessa região cinza. E a partir daí, poderíamos ver uma continuação da alta sem grandes problemas. Já um rompimento da região cinza seria mais preocupante e levaria, na minha opinião, o preço, primeiramente, até um suporte da região vermelha, tá? Essa região vermelha aqui, porque vocês notam que ela foi um suporte nesse ponto aqui, 15 de março, também neste ponto aqui, no dia 3 de maio, e também foi uma resistência aqui em 6 de setembro, como vocês estão notando, né? Então, para mim, é um ponto importante, uma região importante, seria um recuo até aqui. Essa região, ela vai dos 53.500 até aqui embaixo, 51.800, tá? Então, para mim, esse seria o primeiro suporte, caso de rompimento da região cinza, e se romper essa região, para mim, o último suporte, mantendo essa estrutura, seria o EMA 21, a linha branca que a gente tem aqui embaixo, e que serviu de suporte aqui atrás, e também tentou servir de suporte aqui, né? Então, notem que seria um recuo até aqui o EMA 21, que no momento está posicionado ao redor dos 48 mil dólares, tá? Então, para mim, esse é o cenário. Mas isso que a gente está vendo hoje, como eu falei para vocês, enquanto está na região cinza, não é problemático. Se eu afastar o gráfico, vocês vão notar uma coisa muito interessante. Olha aqui, eu estou marcando para vocês as últimas altas históricas que a gente teve, tá? A primeira, como vocês sabem, foi lá em abril de 2021, 65 mil dólares. A segunda aqui, dos 20 mil dólares, lá em dezembro de 2017. E a alta histórica lá de 2013, tá? E por que eu estou marcando essas regiões? Porque sempre está acontecendo uma coisa parecida. Notem aqui, ó, quando a gente chega... Vou pegar aqui em 2013 primeiro, né? 2013, ó. Na hora que a gente rompeu a alta histórica anterior, aqui em dezembro de 2016, nota, a primeira vez que essa vela semanal rompe a linha amarela, que representa a alta histórica anterior. Rompeu, o que acontece na semana seguinte? O preço desaba. E como ele desaba e não para aqui na região da alta histórica anterior, ele cai até onde? Até a linha branca, até o EMA 21, que eu falei para vocês, né? Então, para mim, isso aqui é o último suporte para manutenção dessa estrutura. E foi o que aconteceu aqui em 2016 para 2017. Rompeu a alta histórica anterior, semana seguinte, vermelha, né? Ou seja, uma queda que foi até o EMA 21 lá embaixo, mas não inviabilizou uma subida de preço. Depois disso, olha aqui o que vocês estão vendo no gráfico. O preço dispara absurdamente ainda, atingindo lá na frente os 20 mil dólares. Estou falando de um movimento que saiu aqui dos 760 dólares e foi até os 20 mil dólares, tá, pessoal? Então, esse recuo aqui que assusta muita gente não inviabilizou uma continuação de alta. Mas vamos seguir em frente. Então, a gente segue em frente aqui e encontra a alta histórica dos 20 mil dólares, correto? Que foi aqui em dezembro de 2017. E ficamos todo esse período abaixo da alta histórica. Ela só foi rompida nesse momento. A primeira vela a romper a alta histórica acontece na semana de 30 de novembro de 2020. Olha aqui, o preço rompe aqui. E o que acontece na semana seguinte, pessoal? Vela vermelha, preço recua. Mas desta vez ele recua pouco, ele não vem até aqui a linha branca, o EMA 21. Por quê? Porque ele fica dentro do que é atualmente a nossa região cinza que eu mostrei para vocês, né? Então faz um recuo, segura nessa região e a partir daí ele continua disparada até chegar numa nova alta histórica nos 65 mil dólares. Também uma disparada aqui dessa região aqui, ó, chegou a bater em 17.800 dólares e foi até os 65 mil dólares. Mais uma puxada muito forte. E agora o que a gente está vendo? Ó, mais uma linha amarela para vocês. Dos 65 mil dólares, né, que era a alta histórica, a gente levou esse tempo todo para voltar e romper aqui
essa linha amarela, romper a alta histórica anterior. E nesta semana atual, o que a gente está vendo? Para variar, uma vela vermelha que está vindo aqui justamente para a região cinza. E o que eu falei para vocês é, se segurar nessa região cinza, vai ficar muito parecido com o que a gente viu aqui em 2020, né? Na hora que a gente rompeu a alta histórica de 2017. Então, né, uma quedinha pequena, relativamente pequena, e a continuação da alta. Já se a gente tiver uma queda mais pronunciada, chegando até a linha branca, até o EMA 21 aqui embaixo, né, nos 48 mil dólares, a gente permanece numa estrutura de alta, mas aí parecido mais com esse momento anterior que eu mostrei para vocês, né? Esse momento aqui de 2016 para 2017, onde a gente tem um rompimento, né? Tem um rompimento da alta histórica anterior, da linha amarela aqui, e aí depois afunda até a linha branca, até o EMA 21, e depois permanece a alta. Então, até 48 mil dólares, tudo ok com relação à nossa estrutura de alta. Tá? Só abaixo desses 48 mil dólares, abaixo do EMA 21, que seria problemático. Mas vamos ser otimistas e esperar que a região cinza segure o preço nessa semana para a alta continuar numa semana seguinte. Uma coisa que me faz duvidar que os 67 mil dólares tenha sido a alta histórica desse ciclo de alta é o seguinte. Neste gráfico aqui, vocês estão vendo o preço do Bitcoin na cor preta, né? Essa linha preta que vai subindo com o passar do tempo. A linha azul é a média móvel de 20 semanas no gráfico semanal. Esse aqui é o gráfico semanal. E existe uma coisa interessante. Notem que ao longo de um ciclo de alta, como por exemplo aqui em 2011 ou por exemplo aqui em 2017, a linha azul ela aponta para cima. Ela está no formato de subida, parece, né, que está subindo uma montanha. E esse gráfico está marcando o início da subida, que é sempre essa linha verde na vertical, e o fim da subida, que é sempre a linha vermelha na vertical. E aqui vocês têm a contagem de semanas. Então, aqui em 2011, nós tivemos 43 semanas com a linha azul apontando para cima. Aqui no ciclo de 2013 foram 94 semanas com essa linha azul apontando para cima. No ciclo aqui de 2016 para 2017 foram 146 semanas com a linha azul apontando para cima. E nesse ciclo de 2021, na primeira alta por 65 mil dólares, foram 56 semanas. Atualmente, essa linha azul está apontando 4 semanas para cima. Mas tá, por que isso importa, Guilherme? Importa pelo seguinte motivo. Nunca na história a gente viu um fim de ciclo de alta com a linha azul apontando para cima. Sempre que acaba o ciclo de alta, o que acontece com a linha azul? Ela vira para baixo, tá? Ela tinha essa tendência para cima, começa a curvar e aponta para baixo, onde a gente marca aqui com essa linha vermelha, né? Que representa sempre o fim dos ciclos. Então aqui em 2011 termina aqui, né? Uma confirmação do fim do ciclo de alta. Em 2013, você tem esse momento aqui, essa linha vermelha representando o fim do ciclo de alta. Já aqui em 2017, essa linha vermelha representando o fim do ciclo de alta. A linha azul que virando para baixo, tá? Aqui em 2021, né, quando termina ali os 65 mil dólares, olha o que acontece, a linha azul aponta para baixo mais uma vez, indicando o quê? O fim daquele primeiro pico de alta. Só que o que a gente está vendo agora, pessoal? A gente está vendo a linha azul nesse mesmo ciclo apontando para cima. E nunca na história a gente viu a alta terminar com a linha azul apontando para cima. Essa estrutura aqui é inédita, seria inédito, tá? A gente vê linha azul para cima e fim do ciclo de alta. Então não faz muito sentido, historicamente e graficamente, 67 mil dólares ter sido o topo. Parece muito mais uma correção do que um fim de ciclo. Agora, mais interessante do que o preço do Bitcoin no curto prazo é o Bitcoin crescendo como ativo. Aqui na tela vocês estão vendo os principais ativos, né? Em amarelo, os que são geralmente comparados ao Bitcoin, que são os metais usados como reserva de valor, metais escassos, como por exemplo o ouro na primeira posição e a prata na sétima posição. E aqui na oitava posição, logo atrás da prata, vocês estão vendo quem? O Bitcoin, exatamente, né? E você tem aqui outras ações de empresas também nesse comparativo. O Bitcoin já tinha passado a Tesla, como vocês estão vendo, já tinha passado o Facebook e agora ele se aproxima da prata. A prata tem um valor de mercado de 1,3 trilhões. O Bitcoin chegou a superar aqui 1,2 trilhões, né? Muito próximo da prata. Se ele tivesse alcançado o valor de 71 mil dólares, ele ultrapassaria a prata em valor de mercado, mas com esse recuo ele caiu aqui para 1,1 trilhão de dólares, né? Mas está muito próximo à prata e vai acabar passando
aumentando eventualmente. E é incrível a gente ver aqui um ativo como a prata usado como reserva de valor durante 2 milênios sendo ultrapassado por um ativo que tem 10 anos, pouco mais de 10 anos de existência. Isso mostra o tamanho do potencial do Bitcoin, né? Como o Bitcoin cresceu rapidamente e realmente é um ativo superior, muito superior à prata, que já vai perder essa posição. Outra coisa interessante é que se o Bitcoin bater o valor aí de 600 e poucos mil dólares, ele ultrapassa também o ouro. E se o Bitcoin ficar entre a Apple e o ouro, o Satoshi Nakamoto, o criador desconhecido aí do Bitcoin, será o homem mais rico do mundo, tá? Seja lá quem for, será o homem mais rico do mundo. E já não é nenhuma loucura imaginar o Bitcoin superando o valor do ouro. Uma subida de 10 vezes do Bitcoin já faz com que o Bitcoin tenha mais valor de mercado do que o próprio ouro. E uma subida de 10 vezes do Bitcoin acontece em todo o ciclo de alta. Aconteceu agora, por exemplo, né? O Bitcoin sair lá dos 6 mil dólares, né? E subir até 60 mil dólares, por exemplo. Quando olhamos para o Bitcoin como moeda, vocês percebem que ele já é, hoje, a 14ª maior moeda do mundo. Ele tinha passado para a 13ª posição, passando o franco suíço, mas com essa queda ele voltou para a 14ª posição. E o interessante dessa tabela é que o real, olha o nosso real aqui, está na 12ª colocação, hoje com valor de mercado de 24,6 milhões de bitcoins, tá? Aqui botando o valor em bitcoin. Então, como a gente sabe que o Bitcoin só tem 21 milhões de unidades, e no caso, atualmente está com 18,8 milhões de unidades, o real hoje vale mais do que o Bitcoin, né? O valor de mercado total, no caso, maior do que o Bitcoin. Mas está muito próximo. Qualquer subidinha do Bitcoin e nós veremos ele se tornar uma moeda maior do que o real. Vai ser engraçado a gente ver a reação aí do Samidana e de outros economistas do mercado tradicional quando isso acontecer. O que está bem próximo, como eu falei para vocês. Até porque a gente pode contar bastante com o Estado, com os políticos, em destruir a moeda brasileira, como essa notícia está falando. Tivemos aqui uma licença do governo para furar o teto de gastos do Brasil, assim como aconteceu lá nos Estados Unidos. O país existe um teto da dívida, que geralmente não pode ser ultrapassado, eles simplesmente fazem o quê? Tira o teto, aumenta o teto, né? Pronto, e aí a dívida pode crescer. E o Brasil também faz isso pelo Auxílio Brasil, aquele auxílio que deveria ser temporário e cada vez mais vem se tornando permanente, agora com valor maior. A gente vai falar sobre isso já, né?